Bom dia a todos. Deus a cada um abençoe, guarde, cuide e que façamos sempre apelo ao Senhor, sempre e sempre, seja qual for as circunstâncias, situação ou momento, que o Senhor nos abençoe, cuide, Ele cuida. Possamos nós ir até Ele, porque sabemos que Ele é Deus. Quase 365 dias, ou seja, 362 dias, se prefazem hoje. Mais ou menos, ou 362 ou 363. Quase 52 semanas. Um ano. Neste ano, penso, desejo que sim, confio nisso, mas só os irmãos é que podem responder. Certamente fizemos este ato que eu hoje vos trago à lembrança. Podia ser uma coisa mais agradável, mas não é desagradável, porque se o podemos fazer é porque temos a oportunidade para melhorar. Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, 2 Coríntios, fala-nos, ou falou ao nosso irmão na altura, e faz-nos transportar isto para nós hoje, porque somos filhos de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Vários trechos das Escrituras mostram a importância do autoexame. 2 Coríntios 11, 28, diz-nos: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O Salmo 4,4 diz-nos: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Mais ainda, Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz que nós devemos esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3,40. No Novo Testamento, em 1 João, no capítulo 3, versículos 18 a 22, nos fala, nos exorta, nos anima, nos impulsiona, e se queremos, nós queremos, e creio que os irmãos já fizeram um apelo disso e fazem: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Que nossos atos, tudo aquilo que fazemos, seja justo e agradável aos olhos de Deus, e seja esse enorme exemplo de amor uns para com os outros. E isso seja verdadeiro no nosso coração, em nosso ser. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Assim como os cristãos em Corinto, conforme lemos pela 2 de Paulo, 2 Coríntios, falando de Corinto, precisavam de se avaliarem por meio de um autoexame, de nos examinarmos com verdade, digamos, com fé, com humildade. Precisamos de parar, vermos aquilo que falamos, aquilo que dizemos, a intuação que damos, com que sentido, o que é que está alicerçado nessas palavras, o que é que vem do nosso coração, o que é que nós preferimos. Se vermos, temos cuidado de não magoar o nosso irmão, não magoar o nosso próximo, de ser luz no mundo e sal na terra.
Se não fizermos isso, irmãos, não vale a pena. Pura e simplesmente perdemos tempo. Para determinar, porque é que nós nos devemos autoexaminar, ou examinarmos a nós próprios, para determinar se estamos na fé. Judas 1,3 diz-nos: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Esta é a nossa batalha, irmãos. 2 Timóteo 1,13 diz: Conserva o modelo das palavras que de mim tendes ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. E ainda a Timóteo 4,16, 1 Timóteo, diz-nos Paulo, escrevendo a Timóteo, e para nós hoje: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Portanto, este autoexame nos ajuda. E nos ajuda a evitar que nos desviemos. Eu, quando preparei isto, quando vi isto, eu fui assolado, irmãos, com pensamentos como estes. Porque é que, falando por mim, neste momento, e doendo-me, porque é que meus filhos não estão aqui? No que é que eu falhei? O que é que a minha esposa falhou? O que é que eu disse que eu não devia ter dito? O que é que eu disse a mais? Com que amor eu falei as coisas ou fiz as coisas? Com muito? Com pouco? Com que cuidado? Com que intenção? Só falando nisto, para não falar outras coisas mais. E Hebreus 2,1 diz: Portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Devíamos fazer este autoexame, cada um de nós deve preocupar-se, e certamente o faz, mas o faça com mais intensidade, com mais profundidade, com entrega absoluta. Eu, por exemplo, gosto, talvez seja a minha maneira de ser, eu gosto muito daquela passagem que nos fala: quem é contra nós? Quem é contra nós? Ninguém. Nem a morte, nem dor, nem nada, nem calma, nem nada é contra nós. Porquê? Porque Deus é contra nós. Mas também eu penso nisto e também me levo a outra face. Eu não posso nada sem Jesus. Eu não posso fazer nada sem Ele. Eu tenho que crer nele. E é nesse meu autoexame, eu tenho que me render completamente e deixar que a palavra do Senhor ranhe raiz em mim e produza frutos. Nós precisamos fazer este autoexame para conhecermos, cada um de nós, a nossa posição diante de Deus. 2 Timóteo 1,12: Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho querido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro, ou o meu depósito, até aquele dia. Porquê é que alguém se deve examinar, irmãos? Porquê é que nos devemos examinar? O autoexame é uma prática essencial para todos os cristãos, para todos nós. Assim como foi exortado aos nossos irmãos em Corinto, essa responsabilidade se estende a cada um de nós atualmente, pois nos permite avaliar a nossa caminhada na fé, e a nossa posição diante de Deus. Para determinar, por exemplo, será que eu estou na fé? É importante examinarmos, para identificar se realmente permanecemos fiéis à fé que nos foi ensinada, esta fé que nós encontramos na palavra do Senhor. O Senhor deseja que cada um de nós exiba, seja essa luz e esse sal na terra. Esse exame serve como que uma salvaguarda
para evitar que nos afastemos do ensino e da prática cristã, conforme alertado em diversas passagens bíblicas. Além disso, por meio desse exame, cada um pode conhecer a sua verdadeira posição diante de Deus. Judas 1,3 diz-nos que, amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Segundo a Timóteo 1,13, Paulo exorta a conservar o modelo das palavras, sustentando a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Conserva, pois, diz Paulo, conserva o modelo das palavras que de mim tendes ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Este autoexame serve para quê? Para determinar se Jesus está em nós, se Jesus está em mim, se Jesus está em ti. Cristo habita em todo o Filho de Deus. Romanos 8,10 ajuda-nos nesta ideia. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Será que o meu corpo está mesmo morto? Será que ele não me tenta, não me faz inclinações para fazer aquilo que eu não devo? Aquilo que chego à conclusão que eu não queria fazer isto, mas fiz? Examinemos-nos, irmãos. Este autoexame também ajuda-nos a determinar se nós estamos qualificados ou desqualificados. Temos que ter cautela. Serve para determinar se você realmente, ou se cada um de nós, nos conhecemos verdadeiramente. Se pararmos para efetivamente pensar naquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, onde nos assentarmos, onde nos levantamos, onde é que andamos, com quem andamos, deixamos de andar, para, efetivamente, realmente nos conhecermos. Será que nós queremos conhecer-nos a nós próprios? Sem tal exame pela palavra de Deus, você vivemos num estado, digamos, uma situação, um estado idílico de autoaprovação. O que quer dizer? Eu estou bem, está tudo bem, não há problema. Ou quando? Não. Vivemos numa ilusão, irmãos. A autoaprovação faz com que cada um de nós minimize os nossos defeitos. Não, eu faço uma coisa, isso não tem importância. E aqui temos aprendido, temos estudado, ter cautela com os pequenos pormenores. Que o nosso irmão perde-se, nos tem trazido no estudo. A gente, não há um problema. Não, isso não tem importância. Tem importância. Muita importância, os pequenos pormenores, os pequenos defeitos. Nós, na nossa autoilusão, nós minimizamos, ou seja, tornamos os nossos defeitos pequenininhos. Mas, em contraste, nós aumentamos, magnificamos os defeitos dos outros. Não, aquele, o que ele faz, o que ele diz, o que ele é, tal. Temos este contraste em nós. Temos de ter cautela. Este autoexame serve para isso mesmo. Serve para isso mesmo. Cuidado, irmãos. 1 Coríntios 10,12 diz: aquele, pois, que cuida que está em pé, olhe para que não caia. 2 Coríntios 10,18 diz: porque não é aprovado quem em si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E qual será o padrão, irmãos, pelo qual nós nos devemos examinar? Qual será o padrão? Os irmãos conhecem, os irmãos sabem. Qual será o padrão? Não são os nossos próprios padrões. Não é nem são os nossos próprios padrões, de forma alguma. Gálatas 6,3 diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É um padrão. A maneira como nos julgamos. Não são os padrões dos outros. Os padrões dos outros. Não são. Os nossos amigos são tendenciosos. São nossos amigos e tendenciosos. Porquê? Porque nos querem agradar. Digamos, nos querem tornar bem, está tudo bem. São tendenciosos a nosso favor. Enquanto os nossos inimigos
são contra nós. Portanto, não é o padrão. Os outros não são padrão para nós. 1 Coríntios 4:6 diz-nos: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O padrão adequado, os irmãos sabem, e certamente já responderam no vosso íntimo, na vossa mente, enquanto eu falava, que o padrão adequado é a palavra de Deus, porque apenas seus princípios de certo e errado devem ser atualizados se alguém quiser ser aprovado por ele. Eu quero ser aprovado por ele, então tenho que me sujeitar aos seus princípios, tenho que aplicá-los à minha vida, tenho que ser exibidos através daquilo que eu falo, daquilo que eu digo, por onde ando. Esse padrão tem que ser exibido para sermos distintos, para sermos esta luz no mundo, para ser sal na terra. Segundo a Timóteo 2,15, nos exorta: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, no pouco ou no mundo, a palavra que nós conhecemos da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor nos exorta, daquilo que levamos hoje daqui para fora, o pouco ou muito, que possa nos ajudar a que não nos envergonhemos e que demos testemunho de Deus, de Cristo, do seu amor, de sua misericórdia. Estou na fé? É isto que serve o autoexame. Será que eu estou na fé? Gálatas 3, 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Se calhar, penso que não, mas pode acontecer. Pode ser que alguém tenha entrado em Cristo pelas águas de batismo, mas depois estagnou ou se afastou. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Que isto está em mim? Se estiver, tenho uma fé ativa? Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. A bola que fala, conforme nos somos ensinados, daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração ganhou raízes no amor da palavra, no amor a Deus, a nossa boca vai falar das coisas de Deus. É uma maneira de nós vermos o que é que nós estamos dizendo, com que intenção estamos dizendo, o que é que está na raiz dessas palavras, se agradam ou não a Deus, em primeiro lugar, se vão ferir o nosso próximo. Gálatas 5,6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Será que a palavra de Deus habita em mim? A minha mente está voltada para as coisas do alto? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. E neste período de tempo, nestes dias, tantas coisas da terra nós pensamos. Será que eu fui transformado? Será que eu passei aquela barreira do convencido, mas não convertido? Estou convencido de tantas e tantas coisas, mas essas coisas de que eu estou convencido, que Deus existe, que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz, mas faz com que eu me converta, ou seja, que eu me entregue plenamente a Deus e deixe que Deus e a sua palavra, a sua vontade, habitem em mim. Sou puro de coração e de vida. Lembremos que bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus.
Não vos digo, antes, se não vos arresponderdes, todos de igual modo perecereis. Será que eu tenho um coração amoroso? Ou um coração interesseiro? Ou um coração que vai andando, vai correndo? E claro, cuidado com isto. Acho com toda a palavra. 1 João 3,15, que às vezes falamos aqui, nosso irmão Tadeu, por acaso, lê com frequência esta passagem bíblica em 1 João. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Claro que ao ler o termo homicida, estamos a matar, podemos estar a matar. Quem? A fé. A fé no coração de nossos irmãos. Cuidado. Será que eu sou realmente humilde? Se calhar não sou. Será que eu consigo ver o meu próprio cisco? Que é para não falar como diz a palavra do Senhor, a trave que se atravessa à minha frente, na minha mente. Será que eu não vejo o cisco, o meu, aquilo que me ofusca, que me limita o meu amor pleno com o meu irmão? Porque reparas tu no orgueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Será que eu considero os outros melhor que eu? Será que eu considero qualquer um de vós melhor que eu? Será? Eu quero crer que sim. E eu amo-vos, irmãos. Não tenho razão nenhuma. Eu desejo o melhor para vocês. E a razão de desejar melhor para vocês é por ter trazido este tema. Eu sei que é repetitivo. Eu sei que a gente deve fazer isto todos os dias. A cada instante devemos examinarmos aquilo que estamos fazendo e que estamos dizendo. Eu sei. Mas é por amor de vós que eu falo destas coisas. Porque vos considero. Porque vos amo. E Deus ama-nos a todos nós. Ele morreu na cruz por nós. Estou cheio de autojustiça, ou seja, da minha autojustiça, daquilo que eu entendo. Será que eu julgo os outros, e ajo, com Deus ou como Deus? Não será. Porque a palavra do Senhor nos exorta e nos diz que não julguemos uns aos outros, porque conforme nós seremos julgados, com amor, com empenho, com intenção, assim também seremos. Será que eu odeio o pecado? Será que eu uso o dom da fala? Porque a fala que cada um de nós falamos aqui hoje, o poder e a vontade, é o dom que Deus nos concedeu. Será que esse dom eu aplico o bem? Será que o dom da fala que Deus me deu para abençoar ou amaldiçoar? Sou pacificador ou gerador de conflitos? Isto faz parte tudo do autoexame. Provérbios 6, 16 a 19, temos aquelas 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. E a palavra diz que estas 6 coisas são os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal, a correr para o mal, e a testemunha falsa que prefere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Gálatas 5, 18 a 24 diz-nos e exorta-nos: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são que nós todos conhecemos: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus ou o reino de Deus. Mas em contraste nos diz: mas o fruto do Espírito é, e este é o que tem que prevalecer acima de todas as coisas em cada um de nós. É isto, é este cuidado, ao fazer o autoexame, vermos se encontramos isto em nós. E mais e cada vez mais. O quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança, porque contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, graças a Deus, creio que todos nós somos aqui presentes, graças a Deus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Digamos não, por muito que nos custe, por muito que nos doia, por muito que nos saiba bem, não àquilo que é contrário à vontade do Senhor. E quanto à minha audição, estou ansioso por ouvir boas notícias ou más notícias. Será que eu sou, por exemplo, um eco? Muitas das vezes somos eco. É curioso. Fazemos eco das coisas más. Com tanta profundidade, tantas e tantas vezes. Porque se deu isto, porque se deu aquilo, porque se deu aquilo. Coisas más, tal, que nos envolve a todos nós. Será que eu peço a ajuda de Deus para nos filtrar, ajudar a filtrar essas notícias com o uso da prática de ouvir a palavra do Senhor? Se assim o fazemos, entre outras coisas, nós estamos a amar o corpo, a igreja. Esforço-me para manter a unidade, a apoiar as atividades da igreja, no contribuir. Será que eu acredito que serei julgado? Desculpem, está a passar a hora e eu termino. Será que eu acredito que serei julgado? Provérbios 27:1 diz-nos: não presumas do dia da manhã, porque não sabes o que o dia trará. E ainda Isaías 38:1 temos: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Para concluir, irmãos, o mundo celebra o nascimento de Jesus nesta data, nestes dias. Uma coisa curiosa que eu vos quero exortar também em vosso coração, em vossa vida, que pensei nisto. Em Lucas, vemos que o Senhor Jesus, ou Maria José, procurando lugar, não encontrou lugar na casa, mas sim no estábulo. Ou seja, o Criador de todas estas coisas, o nosso Salvador, o Senhor nosso Deus, não tinha lugar. Teve que ir para o estábulo. E a questão é esta. E nós, irmãos, que lugar estamos a dar no nosso coração para o Senhor Jesus, para o Senhor nosso Deus? Obrigado.